Bom dia, meus queridos, estamos de volta nessa sexta-feira abençoada por nosso maravilhoso Deus. Deus nos concede mais um dia para vivermos, mais um dia para engrandecê-lo, porque olha, o sol está brilhando, mas também não tem faltado água para nós. Não, a terra continua sendo regada. Hoje, mais uma sexta-feira, um fim de semana em que nós podemos agradecer ao nosso Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo. Hoje, dia 6/11, o mês está correndo, hoje já é dia 6/11, iremos ter mais uma aula de ciências, né? Hoje na página 309, então já no começo quero dizer que hoje vocês não terão a atividade. Professor, mas por que a gente não vai ter atividade de ciências hoje? Atividade de ciências, de história vai ter, né? Atividade de ciências vocês não vão ter hoje porque a atividade está ligada também ao que nós iremos estudar na próxima aula. Então a atividade vai completinha na próxima aula, tá bom? Também teremos como base para a nossa aula Gênesis 1, que já falamos na aula passada dos animais invertebrados. Gênesis 1, versículo 20 e 21, que trata justamente sobre a criação de Deus e o momento em que Deus cria todos os animais, aquáticos, terrestres, animais que voam, animais que rastejam, todos os animais foram criados por Deus. Tem diversas situações por aí dizendo que não, foi isso ou foi aquilo outro. Tem, com certeza tem. No entanto, nós temos que ter essa consciência de que o nosso Deus é o único Criador e quem mantém tudo nesta terra. Eu acredito que desde que nós começamos as aulas online, não tenha nenhuma palavra que eu tenha falado mais para vocês sobre o Deus Criador e que mantém tudo nesta terra. Com os animais não é diferente. Professor, então foi Deus que deu o nome anfíbio? Foi Deus que deu o nome peixe? Não necessariamente, mas Deus deu a capacidade ao homem para fazer isso, né? Porque nós podemos dizer que entre a criação e dar esses nomes, o menor é dar os nomes. Mas uma coisa eu também digo, em Gênesis tem um trecho que trata justamente que Deus deu a ordem a Adão para que ele pudesse nomear todos os animais. Então nós podemos dizer que os nomes dos animais também criados por Deus. Deus deu a capacidade ao homem de estudar, observar as características e nomear cada grupo dos animais de acordo com suas características específicas. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Contudo, não esquecer que Gênesis 1, versículo 20 e 21 é um trecho na Bíblia onde deixa extremamente claro que Deus criou todos os animais, aqueles que voam, aqueles que rastejam, aqueles que vivem na água, aqueles que vivem na terra, aqueles que voam. Deus criou tudo e ainda deu a ordem: multipliquem-se, povoem as terras e as águas. E com isto nós agora vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida e por suas obras maravilhosas. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque tu tens sido grandioso em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por tuas obras maravilhosas. E te pedimos perdão, ó Deus, por estarmos destruindo. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, nos abençoando, nos guardando, nos dando, ó Pai, o que é necessário para o nosso crescimento. Sabemos, ó Deus, que sem ti nós não somos nada. Te pedimos em especial também uma bênção sobre essa aula que teremos agora, para que possamos entender, relembrar algumas coisas que já estudamos. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, como já falado, hoje nós teremos aula de ciências. Não sei se já assistiram a de história, mas se não, terão aula de ciências e história hoje, tá bom? Na aula passada, nós tratamos sobre os animais invertebrados. Nós aprendemos que os invertebrados não possuem ossos nem coluna vertebral e que eles são a maioria no planeta. Todos os insetos,
né? Você vai ter os molúsculos, que são polvos, aquela que a gente chama de sururu, né? Não deixa de ser um molúsculo, né? Porque ele é molinho dentro. A gente vai ter também os crustáceos, camarão, né? Um siri do mar. Você vai ter os aracnídeos, escorpiões, aranhas. Nenhum desses possuem ossos e nem coluna vertebral. Aí eu quero também relembrar com vocês no que os animais se diferenciam das plantas. Enquanto as plantas produzem seu próprio alimento, os animais não. Os animais não. Então, hoje, já sabendo disso, nós entramos aqui nos animais vertebrados. Na próxima aula, vamos tratar sobre a interação entre os animais, tá bom? Então, animais vertebrados, eu espero que vocês estejam enxergando aí bem, porque mesmo com cortinas aqui, às vezes as janelas ficam dando uma claridade um pouco maior, mas eu espero que esteja tudo bem. Então eu quero começar. Animais vertebrados possuem ossos e coluna vertebral, ou seja, enquanto os invertebrados não possuem ossos nem coluna vertebral, os vertebrados possuem ossos e coluna vertebral, ou seja, cachorro, cavalo, gato, né, um boi, uma vaca, um jacaré, todo tipo de animal que tenha osso, ele é considerado um animal vertebrado. Aí eu coloquei aqui, né, possuem ossos. Eu quero pular daqui, já aqui para baixo. Qual é a principal função dos ossos nos animais? Aí eu coloquei aqui. A função dos ossos é sustentar os órgãos e ajudar nos movimentos. Ou seja, a principal função dos ossos nos animais é sustentar os órgãos e auxiliar na movimentação. Inclusive, é muito próximo de nós, seres humanos, nesse quesito. Nós aprendemos que o nosso corpo ele se movimenta através do sistema locomotor, que é formado por ossos e músculos. Nos animais, tanto os ossos quanto os músculos faz com que eles se movimentem, assim como em nós, seres humanos. Algumas coisas são parecidas. Depende do músculo e depende dos ossos, ok? Então, possuem ossos e coluna vertebral. A função dos ossos, principalmente, é sustentar os órgãos e ajudar na movimentação do corpo. Os animais vertebrados, nós vamos entrar agora numa parte que eu considero principal, né? Que são os 5 grupos, ou seja, os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. 5 grupos formam os animais vertebrados. Cada um desses grupos tem suas características particulares que nós iremos ver agora. Primeiro, quais são esses grupos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre eles e depois a gente vai um pouquinho para o livro na página 309 para a gente ver algumas características para não se passar nada. Os peixes, como nós sabemos, são animais que vivem na água. Aí uma característica importantíssima dos peixes é que eles respiram por brânquias, aqueles negocinhos que eles têm assim de lado. Eles não têm pulmões como nós temos. Respiram por brânquias e outra característica, põem ovos gelatinosos. O que são ovos gelatinosos? São ovos que não têm casca, é como uma bolinha. Eles põem ovos gelatinosos, vivem na água, têm o corpo coberto por escamas ou pele lisa. Essa pele lisa a gente chama de couro, porque tem peixes que eles são cobertos por couro. Por exemplo, um tubarão, ele é coberto por couro, né? Deixa eu ver, tem um outro peixe, não sei se vocês conhecem, um cação, ele é coberto por couro, né? Uma pele lisa, como se chama, mas a maioria dos peixes cobertos por escamas, vivem na água, põem ovos gelatinosos, ou seja, sem casca, né? E respiram por brânquias, eles não têm pulmão, né? Eles sugam o oxigênio que tem na água, ok? Já os anfíbios, nós falamos até um pouquinho na aula passada, são aqueles que vivem parte da vida na água e parte da vida na terra. Por exemplo, o sapo, só que ele tem uma característica muito interessante.
Enquanto crianças, vamos dizer assim, né, crianças, enquanto muito pequenos, eles vivem exclusivamente na água, os anfíbios. Enquanto crianças, eles vivem na água. E se eles vivem na água, eles também respiram por brânquias. Observa o que eu estou falando, característica muito importante dos anfíbios. A primeira fase da sua vida, enquanto criança, eles vivem na água, ou seja, eles respiram por brânquias, que é uns cortezinhos que eles têm, sugando o oxigênio da água. Mas quando eles se tornam adultos, eles passam a maior parte do tempo na terra. Aí eles já deixam de ficar na água totalmente e vão para a terra. Eles deixam de respirar pelas brânquias e passam a respirar por pulmões. Então observa o que o professor está dizendo para vocês. Os anfíbios têm duas formas de respirações, por brânquias e por pulmão. Quando criança, passam a maior parte do tempo na água. Quando adultos, a maior parte do tempo na terra. Quando criança, respiram por brânquias. Quando adultos, respiram por pulmões, como a gente, ok? Normalmente, tem uma pele lisa, né? Um sapo, couro, né? Normalmente, os anfíbios, eles são cobertos por couro, né? Põem ovos também gelatinosos, né? Normalmente, eles põem os ovos na água, então esses ovos são gelatinosos, ok? Metade da vida na água, metade da vida na terra. Respiram por brânquias quando criança, respiram por pulmões quando adultos. Os répteis, jacaré, lagartos, né? Cobras, põem ovos com casca, é a primeira diferença. Põem ovos com casca. Passam a maior parte da vida na terra, são os répteis. Já as aves são aquelas que têm penas, né? As aves têm penas, também põem ovos com casca, que é uma diferença, né? Ovos gelatinosos, ovo com casca. Vive na água, vive na terra. As aves, normalmente, elas vivem na terra e no ar, né? Elas voam, como vocês já sabem muito bem. E por fim, os mamíferos são aqueles que mamam, ou seja, nascem da barriga da mãe. Lembrando também que a baleia, ela é considerada um mamífero, ela não faz parte do grupo dos peixes, porque a baleia é um mamífero, ela é considerada do grupo dos mamíferos, não dos peixes, ok? Agora vocês pegam um livro aí junto comigo, aqui na página 309, ó, tem as imagens, tudo direitinho, e vamos ver algumas coisas aqui para não passar nenhum detalhe, ok? Então, muita coisa eu já falei para vocês, mas é apenas para a gente não perder detalhes. Animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral e crânio, ou seja, animais que possuem ossos. Esqueleto é o conjunto dos ossos de um animal. Ele sustenta os órgãos junto com os músculos, permite que ele se movimente. Ou seja, qual é a principal função dos ossos do corpo? Sustentar os órgãos e ajudar nos movimentos. Movimenta só? Não, com a ajuda dos músculos. Continuando. Peixes. Quantos grupos são divididos os animais vertebrados? 5. Quais são eles? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes são animais cujo corpo pode ser coberto de escamas ou de pele lisa, que a gente já falou aqui. Alguns peixes eles têm um corpo com couros. Não tem pulmões, respiram por meio de brânquias, que eu falei dos cortezinhos, possuem nadadeiras que utilizam para se locomover. Não tinha falado da nadadeira, né? Eles se locomovem através da movimentação das nadadeiras. Tem alguns peixes que são extremamente rápidos. Anfíbios, parte da vida na terra, parte da vida na água. Nascem na água e enquanto criança vivem toda a vida na água. Então olha o que é que diz aqui. Tem pele lisa e escorregadia. Põe ovos sem casca, ou seja, ovos gelatinosos que eu já falei para vocês. Nascem e vivem exclusivamente na água enquanto são filhotes. O nome não era criança, né? O nome são filhotes, né? Para melhorar. Respirando pelas brânquias, a gente já falou sobre isso.
nascem na água e respiram pelas brânquias. Passam a viver no ambiente terrestre depois de adulto, respirando por meio dos pulmões e da pele. Que nós já falamos, parte da vida na água respiram por brânquias, quando adultos vivem na terra e respiram também por pulmões. Répteis têm o corpo coberto de escamas ou carapaça, olha só, escamas ou carapaça. O que é carapaça? Tipo uma tartaruga, tem um jabuti, um cágado, que tem aquele casco duro, né? Então isso é chamado de carapaça. Põe ovos com casca de onde nascem os filhotes. A maioria vive no ambiente terrestre e respiram por pulmões. Aves têm o corpo coberto de penas e respiram por pulmões. Põe ovos com casca de onde nascem os filhotes. Tem bico e são bípedes. Olha, não tinha falado sobre isso. As aves, elas são bípedes, ou seja, só tem duas pernas. Bípedes, duas pernas. Se locomovem através de dois pés. E por fim, os mamíferos. Eles têm o corpo coberto de pelos e respiram por pulmões. Desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e mamam quando filhotes. Ou seja, os mamíferos, eles não nascem de ovos, né? Eles nascem da barriga da mãe. Desenvolvem-se e nascem da barriga da mãe. Ok? Dessa forma, estamos assim concluindo essa pequena parte de animais vertebrados e invertebrados. Não esquecendo, os invertebrados não possuem ossos nem colunas vertebrais. Já os vertebrados possuem ossos e coluna vertebral. Os invertebrados são a maior quantidade no planeta. Os vertebrados são divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Não esquecer, tudo isso na página 309 do seu livro. E quem criou tudo? O nosso Deus. Criou todos os animais terrestres e aquáticos. E ainda deu a ordem que eles se multiplicassem. Não vamos esquecer disso nunca. O único criador e mantenedor é Deus. Tá bom? Mais uma vez foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que vocês aproveitem nossas aulas, que tenham um excelente fim de semana e na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente, tá bom? Estarei orando por cada um de vocês e orando também para que esse momento possa passar. Tchau e até a próxima aula.